Semana ótima para o torcedor de São Paulino, afinal de contas, vencemos o Bahia, e mais do que vencer o Bahia, né? Literalmente a gente convenceu. São Paulo ganhou do Bahia, que pra gente aqui da Embaixada São Paulina, aqui de Salvador, tem um quesito a mais, não só pela vitória, mas principalmente porque a gente pode zoar, fazer gozação com o torcedor da Sardinha, vamos odiar, né? Os torcedores do Bahia, afinal de contas, São Paulo bateu no Bahia. Bom, vamos lá, vamos começar então falando justamente sobre São Paulo e Bahia, viu, Arthur? Cara, para mim, eu ouso a dizer que talvez tenha sido o melhor jogo da era Zubeldia. Eu sei que a gente fez outros bons jogos, esses últimos tinham sido pífios, ridículos, horríveis, mas eu acho que esse foi um jogo que o São Paulo, não só pelo resultado, 3-1, que poderia ter sido 4-1, que na minha opinião, já vou falar, tá? O Caleri não estava impedido, e sem clubismo aqui, tá? Mas brincadeiras à parte, não só pelo resultado, eu acho que o São Paulo se impôs em campo, sabe? Claro que jogar no Morumbi com 50 mil pessoas, com o estádio lotado, sempre favorece, né? Mas a gente não pode também deixar de considerar que o São Paulo não estava numa boa fase, né? A gente tinha perdido do Vasco, tudo bem que ganhou do Criciúma, assim, mas São Paulo vinha com aquela dúvida. E o time do Bahia, cara, não é um time ruim. O time do Bahia, inclusive, não fez um jogo ruim, tá? Eu vi até muito torcedor do Bahia falando assim, o Rogério Ceni entregou o jogo, assim. Cara, eu confesso para você, apesar da gente morar aqui em Salvador, que eu não sou de acompanhar muitos jogos do Bahia, tá? Mas eu não achei que o Bahia fez um mau jogo, e isso só valoriza o quanto eu achei que o São Paulo jogou bem pra cacete, sacou? São Paulo teve muitas chances de inclusive, ter um placar muito mais elástico, né? São Paulo envolveu o Bahia, São Paulo marcou pressão, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. São Paulo conseguia roubar a bola do Bahia, conseguia fazer com que a defesa do Bahia ficasse afobada, que tivesse que rifar muito, que o goleiro ficasse nervoso. Então, assim, eu achei que o São Paulo jogou de uma forma inteligente contra o bom time do Bahia e conseguiu neutralizar. A parte disso tudo que eu falei, né? Individualmente, eu achei que os jogadores jogaram pra cacete, velho. E assim, a gente até gosta de fazer análise dos jogadores aqui, né, Arthur? E eu até fiquei com meio assim, porra, sem saber quem que eu escolhia como melhor em campo, porque difícil você falar, esse foi o melhor em campo. Ferreirinha jogou muito? Jogou muito. Luciano jogou muito? Pra mim, jogou muito. Caleri, dentre todas as dificuldades que ele tá, meio isolado lá, pra mim, contra o Bahia, ele jogou muito. Alisson e Luiz Gustavo, cara. Alan Franco, como não falar Arboleda, né? Então, como não falar desses jogadores para escolher o melhor campo? Então, para mim, cara, seguramente o melhor jogo da era Zubeldia. E espero até que não seja um jogo isolado, não, porque para nossa felicidade, eu espero que o São Paulo possa fazer outros bons jogos e que já comece aí contra o Atlético Paranaense nesse primeiro jogo aí, Arthur. Não, com certeza. Eu acho que o São Paulo não fez um jogo, não do jogador só que jogou bem, não do jogador que fez a diferença, mas acho que o grupo do São Paulo nesse jogo foi fundamental. A gente estava correndo para frente na hora certa, aquela questão de recuar a bola no momento correto, e não no jogo que a gente fez contra o Vasco, que tentou segurar um jogo que não precisava ser seguro. E nesse jogo do Bahia fez isso. Aproveitou que o Bahia ter um bom meio-campo e começou a tocar a bola, fazer os jogadores do Bahia do meio-campo a correr atrás da bola. Então eu acho que o São Paulo soube administrar o jogo em todos os momentos. No momento que precisava atacar, ia com todo mundo no mesmo sentimento. Tanto que a gente fez o primeiro, logo depois fez o segundo. E quando precisou sofrer, quando precisou marcar, ficou lá resguardado, saíram com bola tranquilo, não sempre no chutão, apesar que os dois nossos gols dos nossos gols foi de chutão. Deu chutão, ganhou. Jandei! Isso. E aí a gente vai ter o sufoco, que eu sempre digo, a gente não vai passar ileso em jogo nenhum, nem contra o pior time do Brasil, a gente vai passar ileso e tomar um contra-ataque ou uma cabeçada pro gol, e a gente sofreu um pouco. Mas eu acho que o São Paulo em si, o grupo do São Paulo, os titulares e os reservas que entraram também, foram homogêneos. A gente conseguiu jogar muito bem um jogo por 90 minutos. Verdade. Fora, talvez, assim, o início do segundo tempo, que foi, inclusive, quando o São Paulo tomou o gol, né?
Eu acho que, hora nenhuma, claro que futebol é jogado, não é discurso de salto alto nem nada, mas hora nenhuma eu falei assim, caramba, o São Paulo pode perder esse jogo. Né? Assim, pelo menos não, talvez falar que pode não perder esse jogo, talvez soe um pouco pedante, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Eu digo assim, o São Paulo demonstrava que tinha possibilidade de vencer o jogo do Bahia tranquilamente. Então, assim, realmente é um jogo para mim muito tranquilo, no sentido de confiança, de ter entendido que o São Paulo melhorou e melhorou muito essa questão. E eu acho que muito dessa parte da melhora do São Paulo, não sei se você concorda comigo, Arthur, e a galera de casa, né, que estiver assistindo, inclusive pode até escrever nos comentários, vem do Alisson, viu, cara? Para mim, Alisson, eu não sei te precisar se é o melhor volante, segundo volante do Campeonato Brasileiro, mas ele tranquilamente falando, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, sacou? Não é de hoje, foi o Dorival que transformou ele nessa posição, tal, não sei o quê, mas hoje o que o Alisson faz o São Paulo jogar é brincadeira, bicho. Ele tem aquele jeitinho dele de pisar, aquela pisadinha na bola, né? Que só um simples toque na bola desmonta a defesa adversária, né? E assim, o Alisson parece que meio que se encaixou lá ele com o Luiz Gustavo, que muita gente às vezes tinha dúvida, né, se pela questão da idade, se pelo físico ele aguentaria, mas a impressão que dá é que essa dupla pode render bons frutos pro São Paulo, né, velho? Com certeza, eu acho que o motorzinho do Alisson tá jogando muito bem, tá fazendo o time jogar, Muito. faz o time correr na hora que precisa, faz o time cadenciar na hora que precisa, e combinou a saída de Pablo Maia, que foi uma perca inenarrável, na verdade, né? A gente não tem como nem mensurar isso. Era um cara marcador, era um cara que pegava, que mordia, e entrou Luiz Gustavo, um cara que não tem tanto combate, mas ele faz com que o outro time também não tenha tanto ataque. Ele segura a bola, ele cadencia, ele faz jogar na hora que precisa também. E acabou coincidindo de Alisson e ele jogar bem nos jogos. A não ser o jogo do Vasco, mais uma vez eu digo, mesmo assim ele estava tentando fazer o time jogar. Aquilo, né? Ele estava tentando fazer o time jogar e, novamente, fez um jogo fenomenal contra o Bahia. Botou o meio-campo do Bahia, o meio-campo muito caro do Bahia, no bolso. Conseguia jogar com a idade que ele tem, cavar falta, fazer falta na hora certa. Então, eu acho que houve esse encaixe no meio-campo e a gente não precisava tanto do cão de guarda. A gente precisava só de alguém que segurasse a bola e fizesse o jogo rodar e o outro time cansar para jogar. E a gente não tá falando de qualquer jogo, não, viu, galera? Porque esse meio-campo do time do Bahia, como o Arthur bem falou, um meio-campo muito habilidoso, muito técnico, né? E que é rápido, né? Um meio de campo que toca rapidamente a bola, assim. Então, realmente, assim, os caras tiveram que se desdobrar no sentido de atenção, né? De não poder falhar. Então, meus parabéns aí pro Alisson e pro Luiz Gustavo que fizeram, pro Luiz Gustavo que fizeram novamente, né? Um super jogaço. A gente não pode deixar de falar também, desprezar o Luciano, né? Que foi escolhido o melhor em campo. Fica muito nessa dúvida, né? A Globo escolheu o Ferreirinha como melhor em campo, se não me engano, a CBF, não sei quem que escolhe, né? Parece que escolheram o Luciano. E para mim, tá? Ou Ferreirinha, ou Luciano, ou Luiz Gustavo, ou Alan Franco, ou o próprio Alisson. Para mim, seria uma boa escolha, tá em boas mãos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que muita gente vai até discordar, ou então muita gente vai até virar o olho, vai virar o nariz assim, né? Vai torcer o nariz. Que é o seguinte, eu acho que essa treta que rolou no São Paulo, que rolou, convenhamos, né, galera? A gente é torcedor aqui, eu, você, a galera toda de casa, né, Arthur? A gente sabe que rolou uma treta. É óbvio que rolou uma treta, né? Mas sabe aquele ditado que diz assim, há males que vem pro bem? A impressão que eu tenho é que essa treta fez bem pro Luciano. Olha como o Luciano, nesses 2 últimos jogos, né? Parece muito mais centrado, parece um cara que tá muito menos firulinha, muito mais preocupado no coletivo, né? Que tomou cartão amarelo de forma injusta nesse jogo. Não sei se você reparou, esse cartão amarelo que ele tomou, ele não fez nada, né? Mas é um cara muito mais centrado, né? E ele centrado, eu falei aqui já nessa bancada algumas vezes, algumas pessoas não concordam, mas a opinião cada um tem a sua, né? Que o Luciano ele é muito decisivo. A galera pode criticar o temperamento do Luciano, essa firulinha que ele realmente às vezes exagera, mas não pode negar que ele é um cara decisivo, velho. Ele é um cara goleador.
Ele é um cara que às vezes dá um passe, como o passe que ele deu por Ferreirinha. Então, o Luciano centrado, ele é muito, mas muito, muito, muito importante para o São Paulo. E assim, como eu falei, há males que vem para o bem. Eu acho que essa treta, ou pelo menos essas derrotas que o São Paulo teve, e essa reviravolta que o São Paulo está tendo, tem esse lado positivo. Claro que tem muito campeonato, a gente ainda vai ver, né, todas essas o que vai reverberar sobre tudo que aconteceu no São Paulo, mas pelo menos para esses dois últimos jogos, Criciúma e principalmente contra o Bahia, eu acho que o Luciano voltou a ser o L10. Verdade seja dita que parece que ele está tendo o apoio da torcida no Morumbi, porque quando chegou o nome do Luciano lá, a torcida gritou e gritou muito, Luciano, que já é um grito meio característico da torcida tricolor no estádio, porque a gente sabe que a gente quer jogadores que tenham raça, como o Luciano nunca deixou de apresentar. Luciano hoje voltou a ser, né, um jogador fundamental para o São Paulo, Arthur? Eu estava conversando com um colega meu hoje de trabalho, ele falando que o único jogador que ele, assim, que não batia muito bem no São Paulo era o Luciano. Aí eu disse, velho, Luciano, quando quer jogar, ele é um dos melhores da posição. Ele não é o cara que vai fazer driblar 1, driblar 2, driblar 3, não. É o cara que vai chutar de fora da área, é o cara que se vacilar dentro da área, ele guarda. É tanto que ele chutou de fora da área algumas vezes, já fez o lançamento. De assistência, ele é bom de assistência. Jogo decisivo, ele cresce bastante quando o São Paulo está precisando. Então, eu também, às vezes, não gosto do Luciano quando ele começa a jogar como ele jogou no jogo contra o Corinthians, firulando. Ninguém gosta disso aí. Ele acabou entregando o jogo contra o Corinthians. Mas eu acho que ele jogando sério, ele jogando para ser campeão, não tem melhor que ele na posição. Ele faz funções dentro do jogo que falta para o São Paulo. Não, às vezes não precisa tanta correria, botar a bola no chão, fazer a bola girar para um lado e para o outro. Então o Luciano faz muito bem isso e é decisivo. Isso é importante para o São Paulo. E meio que também tira aquela pulga atrás da orelha, porque o James Rodrigues está jogando a Copa América, deu dois passes lá, 3 assistências, se não estou enganado, na Copa América, e o torcedor São Paulino voltou a ter aquele questionamento: será que o James merecia minutagem no São Paulo? Então o Luciano jogando como meia, como vem jogando, né? Bem, eu acho que também tira um pouco daquela ilusão, porque, assim, a minha opinião, tá? O James no São Paulo é ilusão, ele pode jogar muita bola lá na Colômbia, mas para mim, no São Paulo, ele, sei lá, nunca estreou, né? Nunca teve vontade, seja por motivos outros, né, que a gente não sabe, mas no São Paulo ele nunca jogou. Então o Luciano voltando a jogar bem como meia, eu acho que não abre mais esse precedente para o torcedor São Paulino ficar nessa, né? Porra, será que o Luciano será que o James deveria ser titular no São Paulo? Outra pessoa que a gente não pode desprezar nesse jogo foi o Ferreirinha, né? Aliás, não só desse jogo. Cara, o Nestor, até pela história do Nestor, jogador de base, jogador que fez o gol da final da Copa do Brasil, né? É um jogador que teve altos e baixos no São Paulo e com esse gol talvez criou aquela identidade tricolor, né? Ele sempre vai ser um jogador muito importante do São Paulo, mas assim, em termos de tática, me parece que o Ferreirinha hoje é mais importante do que o Nestor. Entende o que eu quero dizer? Não é uma questão assim individual, drible, a inteligência, nada disso. Mas o Ferreirinha hoje tem uma coisa que é o desafogo, é a velocidade. Ele tem um drible, ele tem aquele drible rápido. Apesar de que às vezes, eu pessoalmente até acho que ele exagera. Eu acho que alguém tem que chegar para ele e falar: olha, Ferreirinha, você dribla muito bem, você. Mas tipo assim, inclusive, um dos lances do São Paulo, que ele puxou para a linha de fundo para cruzar. Porque aquela puxada para dentro tá mais manjada que qualquer coisa, né? Então toda a bola ele puxa para dentro. Então, Ferreirinha, uma para lá, uma para cá, uma para lá, 2 para cá, né? Para dar uma quebra na ideia da marcação também. Mas assim, hoje ele é um cara que eu vou chamar de fundamental no esquema tático do São Paulo, porque dá velocidade, é o desafogo. Você consegue ter um cara um pouco mais livre, porque invariavelmente o time adversário sempre vai querer marcar o Luciano, sempre vai querer marcar o Lucas, e aí o Ferreirinha tem um pouco mais de oportunidade, né? E aí o Ferreirinha, com liberdade, ele é um cara que é decisivo, como foi no jogo agora contra o Bahia, com assistência, com gol. Ele é fundamental para o São Paulo, na sua opinião, Arthur? Muito fundamental. Essa lesão de Nestor, né? Abriu um bom precedente para o São Paulo. A gente precisava, ele, inclusive, até o próprio Ferreirinha confessou, né? Conversou com o Zubeldia, que não estava se sentindo importante para o grupo. E o Zubeldia acabou colocando ele nessa função que Nestor estava fazendo.
E ele, nesses últimos jogos, até no jogo que perdeu, estava jogando muito bem, está jogando muito bem. Então, achou. Eu achei que a gente ia sofrer no jogo do Bahia, porque ele não é tão de marcação, mas foi ao contrário. Ele fez o lateral do Bahia se preocupar muito mais com ele e não O subir Gilberto, tanto. né? Isso, e não subir tanto. É tanto que muitas das vezes quem estava na marcação era o 10 do Bahia, o nome dele. Everton Ribeiro, Everton estava Ribeiro. marcando e não conseguia marcar. Então, eu acho que a gente preocupou mais, a gente chegou, achou o segredo de preocupar mais o outro time do que se preocupar em marcar. Como sempre Rogério, até o próprio Capini, o próprio Dorival, sempre tinha alguém que gostasse de marcar, que fizesse todas as funções, que era deixou de fazer isso. Então, eu acho que a gente achou. E também, ele se excede um pouquinho nos dribles. Eu acho que se ele for um pouco mais esperto, em vez de dar o terceiro drible, dar o passo, passa no fundo, mas eu acho que isso tudo vai com o tempo. Deixa ele voltar, deixa ele ter ritmo de jogo novamente. Sim, Eu acho que ele claro. não perde a posição com a volta do Nestor agora. Então, eu acho que dá para segurar o Nestor. Eu acho que ele está sendo, não uma surpresa, a gente já imaginava que o jogador fosse assim. Mas nesse momento, está sendo fundamental para o escape do São Paulo. Eu só não gosto daquilo que você falou, e eu assisti a entrevista também, ele falando, eu tava me sentindo triste, fui conversar com o Zubeldia e aí ganhei posição, porque assim, claro que isso rola, tá? É inegável que isso rola, é óbvio que isso rola no dia a dia, né? Mas eu não gosto quando ele expõe isso aí, porque aí agora assim, o Eric não tá jogando, vai lá conversar com ele, o André Silva não tá jogando, vai lá conversar com ele, aí vai começar a dar entrevista para falar isso. Então ele não deveria ter falado isso, mas não é crise nem nada, é só um comentário bobo aqui. Mas voltando aí dessa questão do Ferreirinha, cara, eu acho assim que ele é tão importante nessa questão do desafogo, da velocidade, eu acho até que vai ajustar isso, eu imagino que vai ajustar. Quando o Wellington, que também é um jogador muito forte, muito veloz, que tudo bem que erra muito cruzamento, mas é um cara que faz muitas ultrapassagens, né? E tem ele quebra bem a linha, ele tem um drible. Eu acho que quando ajustar um pouco mais essa questão do Ferreirinha com o Wellington, com ultrapassagens e tal, né? Eu acho que esse lado esquerdo do São Paulo fica muito forte, muito, muito, muito forte mesmo, né? Claro que também pela presença do Ferreirinha, o Wellington acaba ficando um pouco mais, até para não expor muito o time do São Paulo, né? Mas eu acho que quando ajustar, vai dar o que falar, né? Bom, mas a grande realidade é que o São Paulo jogou muita bola contra esse time do Bahia. Aquele gol impedido do Caleri foi uma. Rapaz, os deuses do futebol às vezes não colaboram, porque pelo gol, pelo chute, pelo gol, por onde a bola entrou lá ele, né? Pela forma, pelo jogador que precisava de um gol assim, sem ser aquele. Porque o primeiro gol dele foi um cruzamento, camisa 9, artilheiro, né? Mas o Caleri foi lá, foi carregando, meteu a bola na gaveta, mas os deuses do futebol quiseram achar um sovaco de impedimento, sei lá que porra, né? Eu, sem clubismo, eu não conseguiria ver impedimento naquele lance, Arthur. Nunca seria, nunca seria. Aquilo foi a pintura. Incrível como o VAR e a linha de impedimento, acho que impedimento no São Paulo e contra não acho, de jeito nenhum. Normal. Nunca vi um negócio desse. Acho que impedimento do fim do mundo. Até câmera inversa não vai procurar. Mas esse é o castigo. Esse é o castigo de ter anulado esse gol. Mas acho que merecia muito esse gol.